Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, eu sou estudante de estágio 2 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E nesse semestre de 3 meses, né, nós vamos trabalhar sobre literatura especificamente. Então, em 3 videoaulas relativamente curtas, né, de no máximo meia hora cada, eu vou estar trabalhando com vocês um pouco sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, um livro escrito por Machado de Assis, e é um livro muito, muito importante, principalmente para a literatura brasileira, né, mas ele é reconhecido internacionalmente como um livro muito bom, muito importante. Nós vamos comentar sobre vários pontos, tanto sobre Machado de Assis, quanto sobre essa obra em específico, né, nas próximas aulas, tá bom? Se vocês olharem aqui no ladinho esquerdo já, né, do início da nossa apresentação, vocês vão ver o que seria o livro original do Machado de Assis, escrito por ele, né? Até se vocês podem dar uma olhada aqui na escrita diferente, né? Nós não temos acentuação, nós temos um H imposto nas Brás Cubas, escrito com Z, né? Que foi um livro que o Machado de Assis entregou à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, lá na época, né? Em 1900 e alguma coisa, 1800 e alguma coisinha. Então, é um livro muito bacana, né? Muito importante para a nossa literatura, né? Então, é muito legal, né? Que a gente dê um tempinho, né? A gente gaste uns tempinhos aqui estudando ele. Beleza? E não seria possível nós começarmos a falar de Brás Cubas sem nós nos atendermos, né? Sem nós olharmos primeiramente para a dedicatória que o livro tem, certo? Acredito que vocês saibam que seja uma dedicatória, mas uma dedicatória geralmente escrita em livros, né? Um trecho bem curtinho, como vocês podem ver aí, é bem curto, né? No livro do Brás Cubas é literalmente algumas linhas, então geralmente são parágrafos bem curtos, onde você dedica aquele livro, aquele escrito, a alguém que tenha sido importante ou para a tua vida particular, para a sua vida pessoal, ou para a produção da obra, né? E nesse caso, veja que interessante o que Machado decide escrever. Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E veja que interessante. É, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas conta a história, bem resumidamente agora, de um homem que morreu e depois ele volta para contar a sua história, para contar sobre a sua vida, né, tudo o que aconteceu na sua infância, adolescência e depois que ele chegou na terceira idade e tudo mais. Então nós temos aqui uma pessoa morta, né, falando sobre a sua vida que teve enquanto vida, né, sobre as suas experiências enquanto vida. Só que veja que é interessante. Então, isso daqui já não são mais palavras do Machado de Assis, né? A dedicatória do livro aqui já são palavras do nosso protagonista, o Brás Cubas, né? Então tá, então antes da gente continuar dando andamento nas nossas análises, de nós vermos como que a obra se estrutura, né, e tudo mais, vamos tentar dar uma olhadinha aqui como que vai funcionar a ementa das nossas 3 aulas, então, né? Então, na videoaula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre a vida e as obras do Machado de Assis. Então, quem ele foi, onde ele nasceu, quais são algumas obras importantes dele e tudo mais. E no finalzinho, a gente vai começar a ver um pouquinho mais a fundo sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro especial que nós vamos dar uma analisada, então, nas 3 videoaulas, certo? Então, a gente vai começar a ver o que, que a história quer dizer, qual que é a intenção na narrativa, né? Esse tipo de coisa, qual que é o enredo da obra. A segunda aula, a videoaula número 2, vai ser um aprofundamento maior na, na narrativa, no enredo, certo? Então, nós vamos ver alguns personagens, nós vamos entender algumas histórias, nós vamos ver alguns capítulos, alguns trechos do livro que são cruciais para o entendimento, né? Nós vamos fazer algumas análises de narrativa, né, que são importantes também. E por fim, a última aula vai ser uma produção não, a gente vai ver quais foram as produções, algumas produções que foram realizadas com base no livro original. Então, a gente vai ver 2 obras específicas, que são um filme feito aqui no Brasil, em 2001, que se chama Memórias Póstumas, e também uma HQ
produzida sobre a obra, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, só que daí então é um livro, né, ilustrado, né, em formato de quadrinhos, beleza? E também a gente vai dar ali uma retomada de todo o conteúdo que a gente estudou até então, beleza? Então vamos começar falando sobre o ilustre, né, Machado de Assis, um pouco sobre quem ele foi, quais foram suas obras principais e assim por diante. Embora todo mundo o chame de Machado de Assis, o primeiro nome dele não era Machado, né? O nome dele era Joaquim Maria Machado de Assis. Mas Machado de Assis é suficiente, todo mundo conhece isso, você chamar, eu li o Joaquim esses dias, ninguém vai entender. Ele nasceu em Rio de Janeiro, né, em 1839, e morreu em 1908, também em janeiro. Então ele já estava lá nos seus 69 anos, não tão velho, mas também não era tão novinho mais, né? Então ele já tinha vivido bastante coisa, né, e conseguiu deixar bastante obras para a gente ler, para a gente analisar. E vejam que interessante, ele é considerado pela literatura, pela crítica literária, tanto brasileira quanto fora do Brasil, como um dos maiores escritores da literatura brasileira, de todos os tempos, assim, de tudo que nós temos de escrito literário, né? Se é que podemos falar tudo que literatura é escrita, né? Machado de Assis está lá no topo. Existem alguns ainda que falam que ele é o maior escritor da literatura brasileira. O que eu acho um pouco de soberba, né? É muito difícil a gente falar qual é o maior escritor de alguma coisa, né? É muito difícil a gente dar o posto de melhor para alguém em determinada área num período tão grande de tempo, né? Então, se a gente for parar para pensar assim, desde lá dos primeiros escritos, então, se a gente for pensar nas cantigas trovadorescas, alguma coisa assim, Machado de Assis foi o maior desde aquela época difícil, né? Então, a gente pode pensar que ele foi um grande, um imenso escritor, isso é sem dúvida, mas falar que ele é o maior, aí a gente entra num quesito é, muito sensível, né? É muito sensível falar que alguém é o melhor em alguma coisa. Porque vai também muito da subjetividade, né? Às vezes vocês não gostam dos escritos dele, né? Mas também não são ruins de ler, são muito bons, né? Mas vocês vão ver depois, assim, que são leituras bem fáceis, embora seja do século passado, né, retrasado, são leituras assim bem fáceis de ler, né? Particularmente eu acho que são muito muito boas as leituras do Machado de Assis. Machado de Assis, então, ele escreveu de tão bom que ele era, né? Ele escreveu em praticamente todos os gêneros literários que existiam na época, né? Então, ele escreveu em poema, ele escreveu romance, ele escreveu crônica, ele escreveu folhetim, que é o caso do Brás Cubas, que a gente vai ver daqui a pouco. Além dele ter escrito jornais, né? Ele fez parte de jornais, né? Escreveu para jornais e várias outras coisas. E como curiosidade, ele foi o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, né? E isso traz para ele, então, assim, um renome muito grande, né? A gente tem ele como um posto ali bem alto. Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, então, é considerado o pai do realismo no Brasil, em 1871. E vocês sabem, né, o realismo, ele é uma escola literária, assim, um momento literário que veio para substituir, em partes, o romantismo, né? Ele veio após o romantismo. O romantismo tinha aquela ideia de subjetividade, de endeusamento da mulher e várias outras coisas, e o realismo veio como uma contraparte, digamos assim, disso, né? Então, nós temos ali uma objetividade muito maior, nós temos a mulher que erra, uma mulher que tem problemas, né? E assim por diante. E vários outros pontos, né? Que podem ser contrapostos uns dos outros. Isso Machado de Assis, né, lançou o Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1871. Então a gente considera o início do realismo no Brasil em 1871 com o lançamento do Memórias Póstumas, certo? Isso faz com que ele seja um livro muito pedido em vestibulares e nem essas coisas todas, né? Obviamente, as obras do Machado de Assis, elas influenciaram vários outros escritores, né? A gente tem nomes como Bilac, Lima Barreto, Drummond de Andrade, né? Que foram ali influenciados pelos escritos do Machado de Assis. Além de ele ter escrito livros em língua portuguesa, né, produções próprias, digamos assim, Machado de Assis também traduziu vários textos de língua estrangeiras para o português, né? Isso também é algo bacana da gente lembrar do escritor. E também, obviamente também, né, muito se escreve, né, ainda hoje sobre o Machado de Assis. Então nós temos dissertações em universidades, nós temos estudos sendo realizados, né? Muito se escreve sobre
o Machado de Assis, sobre ele, sobre suas obras, né, após sua morte. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, como eu falei para vocês, né, ele não escreveu apenas romance, né, que é o mais conhecido dele, né, como Memórias Póstumas, Dom Casmurro, mas ele escreveu outros tipos literários também, né, outros gêneros literários, como é o caso de poesias, né. Eu trouxe aqui apenas como sugestão de leitura para vocês, a gente não vai ver isso nas aulas, a gente não vai estudar a poesia machadiana, mas eu deixo aqui como uma sugestão de leitura para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada depois, né? Ver, como que é que ele escrevia e tal. É uma coisa bem bacana. Então, um livro que vocês podem procurar. Isso é interessante a gente lembrar também. Como o Machado de Assis já faleceu há muitos anos, né? A sua obra já é de domínio público. Então, vocês podem encontrar toda a obra do Machado de Assis completa na internet de graça, tá? E de forma legal, né? Então, é só pesquisar lá a obra Machado de Assis no Google e aparece tudo lá para vocês de maneira gratuita, beleza? Então, aqui, uma sugestão de poesia para vocês é o livro Poesias Completas, que foi lançado em 1901. Foi uma das suas últimas obras, né? Visto que ele morreu em 1906. Um exemplo de conto do Machado de Assis é a Cartomante, né? E eu também deixo aqui apenas como uma sugestão de leitura. Como vocês sabem, um conto tende a ser uma história um pouco mais curta do que um romance, né? E que traz ali coisas do cotidiano, né? Então ele conta uma história de um casal que tem alguns problemas judiciais para resolver, envolve traição, morte, relações amorosas, então é algo assim bacaninha, né? Bem gostoso de ler também. E por fim, mas não menos interessante, eu trouxe aqui um exemplo de texto em forma de teatro que Machado de Assis escreveu. E eu deixei ele por último porque, convenhamos, não é todo mundo que gosta de ler texto teatral. Até porque um texto teatral, de maneira geral, ele foi escrito para ser encenado, né? Então é mais fácil você assistir a peça do que você ler o livro. Mas, caso vocês tenham interesse, também tem aqui o livro Desencantos, né? Que é do Machado de Assis, e quando eu digo que ele é em gênero teatral, eu quero dizer assim, que tem lá a personagem, aí a fala, aí descreve as roupas do personagem, descreve o cenário, descreve a entonação da voz do personagem, esse tipo de coisa, né? É uma experiência bacana, né? Sugiro que vocês leiam também como repertório para vocês, né? Então fica aqui como sugestão de leitura, tá? Esse aqui é o livro o Desencantos, que também é bem parecido, não parecido com o anterior, mas também tem essa história de relações amorosas ali, né? Que precisam ali de um desfecho, né? E é tudo contado no livro, beleza? Então tá, então falando agora um pouquinho sobre o Memórias Póstumas propriamente dito, né? Como que nós vamos estruturar agora apenas para a aula de hoje? Nós vamos dar uma olhada em duas obras que eu vou considerar aqui como correlatas, embora elas não estejam em ligação literalmente direta com a obra, com exceção de um, né? Nós vamos dar uma olhada na estrutura do livro Memórias Póstumas, como que ele é dividido, né? E vou dar uma contextualização bem superficial, bem básica para vocês de como é a narrativa, né? Um pouco do enredo, como que funciona a contação da história ali e assim por diante. Beleza? Então vamos começar aqui com duas obras correlatas que não são importantes para que vocês entendam a história original do Memórias Póstumas, mas que podem trazer aqui um grande acréscimo literário para a vida de vocês, tá? O primeiro é o Quincas Borba, né, também do Machado de Assis, que por acaso é um personagem que aparece no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E vejam que interessante. Esse livro ele foi escrito após, né, o Memórias Póstumas, e não tem ligação direta, como eu falei, né? Mas ele conta a história do Quincas Borba. Então é interessante porque ali vocês conseguem ver um outro ponto de vista de algumas partes da história, né? Então por isso que eu trouxe aqui ele como uma obra correlata para vocês, né? Para que vocês tenham ali um desenvolvimento, né? Possam ter uma experiência melhor de leitura. Como o segundo livro que eu trouxe para vocês, é um livro que esse que não tem nenhuma relação com Brás Cubas, tá? Mas é um livro muito importante do Machado de Assis, que é o livro Dom Casmurro. Então eu pensei assim, se a gente fosse fazer um ranking dos melhores livros, né, do Machado de Assis no gênero romance, Dom Casmurro e Memórias Póstumas estariam ali no topo, né, disputando o primeiro lugar, né? Porque os dois foram muito importantes para a literatura nacional e também para o nome do Machado de Assis. Então, Dom Casmurro é um livro que vocês sempre, né, têm que ter contato, né, que vocês têm que ler, vocês têm que conhecer.
tanto para questões de vestibular, assim, né, quanto para provas outras, né, que não necessariamente vestibular, mas que sim trazem também uma história bacana, né, que tem muita correlação com outras histórias, e vocês vão ver, assim, que não vai ser desperdício de tempo vocês darem um tempo para vocês lerem Dom Casmurro, beleza? Mesmo que vocês tenham que ler o Machado de Assis agora, né, o Memórias Póstumas, tentem ler o Dom Casmurro também. Então, vamos dar uma olhada agora como funciona a estrutura do livro Memórias Póstumas, beleza? Como eu falei lá no comecinho, né, o original do livro, ele não foi lançado originalmente em livro, ele foi lançado em folhetim, né, que eram várias partes que eram publicadas nos jornais da época. Então, não foi lançado o livro, a primeira vez que o texto foi lançado, ele não foi lançado como um livro inteiro, né, mas várias publicações periódicas em um jornal. Depois, o próprio Machado de Assis reuniu eles num livro, né? Como vocês puderam ver lá, que ele foi entregue, inclusive um exemplar para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, como que o livro ele é estruturado, né? Depois da capa, né? Das partes iniciais ali, nós temos a dedicatória, que a gente já viu lá, que era do verme que correu as primeiras carnes, né? Depois nós temos um breve textinho, né? Que é chamado de Ao Leitor, que também é como se fosse, só aqui só para vocês verem, ó, é bem curtinho, é só essa parte aqui do livro, que é como se fosse o próprio Brás Cubas falando com o leitor do livro, né? E a gente tem, então, depois disso, 160 capítulos para contar a história. Não se assustem com a quantidade de capítulos, né? 160 é muito capítulo, mas a gente também pode ver isso como se eles fossem micro capítulos, porque eles são pequenos, pequeniníssimos, né? Eu tirei uma foto aqui do meu livro para vocês verem melhor. Então, aqui só nas páginas 62 e 63 da minha versão, né? Nós temos 3 capítulos, né? Esse aqui não está inteiro, mas seriam 3 capítulos aqui em apenas 2 páginas. Então, são capítulos curtíssimos, curtíssimos. E, além disso, nós temos capítulos também que não tem texto. Então, ó, não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui, mas esse capítulo aqui, ele é chamado de O Velho Diálogo de Adão e Eva. Então, eles são o nome do personagem e pontos. Nome do personagem e pontos. Só isso. Sem fala. Sem escrita nenhuma. E esse é o capítulo número 55. Aí no capítulo 139, nós temos de como não fui ministro de Estado. E se vocês olharem aqui, ele é só um monte de pontos também. Então também não tem texto. Então, além de nós termos parágrafos curtíssimos, capítulos curtíssimos, nós temos capítulos que não têm palavra, né? E vejam que interessante, não é porque não tem palavra que não tem significado, que não tem peso para a história, certo? Então vocês vão ver isso quando vocês forem ler, né? Vocês vão ver assim, agora eu cheguei aqui nesse capítulo que não tem palavra nenhuma, então não quer dizer nada, posso pular. Não, não é bem assim, né? Quer dizer alguma coisa, né? O silêncio, às vezes, quer dizer muita coisa, né? Então tá, então falando agora então um pouquinho do contexto, né, da narrativa e do enredo, né, do livro. Então a gente tem um narrador, né, todo o livro é contado do ponto de vista desse narrador, que é o próprio, né, o nosso querido amigo Brás Cubas, certo? Que não é tão querido assim, na verdade, né? Brás Cubas, que se autodenomina um defunto autor e não um autor defunto, ele, como, né, tem esse caráter narrador da sua própria vida, ele é tanto narrador quanto personagem. Dois momentos diferentes, né? Uma hora ele narra, uma hora ele está sendo ali o personagem dentro da história. Como nós temos aqui, então, um narrador que voltou do além para contar a história, né? Ele não é um narrador qualquer, ele não é só uma pessoa contando essa história, né? Ele é quase onisciente com os fatos das histórias, né? Então ele sabe coisas que uma pessoa normal não deveria saber, né? Mas será que ele sabe mesmo ou são invenções da cabeça dele porque ele já morreu, né? Então são coisas assim que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente está lendo. O livro, então, depois que ele narra a morte do Brás Cubas, né? Primeiro ele conjectura assim, será que eu conto pela minha morte ou será que eu conto pela minha infância, né? Moisés, da Bíblia, né? Também começou a escrever, escreveu depois de morto, mas começou escrevendo sobre sua infância, né? E ele, então, começa escrevendo sobre a sua morte, né? Sobre o seu falecimento. Começa com a história do seu funeral, né? E depois já vem uma breve descrição da sua infância, né? Que foi uma infância cheia de regalias, ele foi muito mimado, né?
E nós vamos ver na próxima aula que ele não foi uma criança muito agradável de se ter como próximo, digamos assim, então conta ali um pouco dessa infância turbulenta dele, que ele era chamado de Menino Diabo, né? Só pra gente ter uma ideia. Aí depois ele passa pela sua vida juvenil, né? Sua passagem na escola, na faculdade, depois a vida adulta, suas relações amorosas, e dá uma ênfase muito especial com um trabalho que ele teve com um emplasto, que era um tipo de remédio que ele tentou fabricar, digamos assim, né? Ah, que tinha a pretensão de curar a hipocondria, né? E foi um fracasso. Foi um fracasso, assim como praticamente tudo da vida dele, né? E a vida dele foi tão fracassada, ele mesmo reconhece sim, que a vida dele não teve nada demais, assim, ele reconhece tanto isso que ele escreve o último capítulo do livro dele, ele chama de capítulo das negativas. E nesse capítulo, né, ele lista lá várias coisas negativas que aconteceram na vida dele, que ele viu que foi erro dele, que poderiam, né, ter sido de outro jeito, mas ele termina com um único saldo positivo, como se de toda o lamaçal ruim da vida dele ali, terminasse a vida dele com um ponto positivo. E esse ponto positivo era: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O único ponto positivo da vida dele foi não ter filhos, né? E, por consequência, não ter levado a miséria da humanidade para mais ninguém, né? Ele não deixou a miséria com ninguém porque ele não teve descendente, né? Vejam que interessante, né? E o quebra de paradigma que existe aqui, porque ter família é bom, né? Ser pai é bom, né? A gente cresce, a gente, né? Nasce, cresce ouvindo que você tem que ter uma família, que você tem que ter filhos. Quando que você vai casar? Quando que você vai ter filho? Quando que vem o próximo, né? E Machado de Assis, ou melhor, o Brás Cubas, né? Traz aqui então uma crítica, né? Uma crítica muito forte a esse tipo de pensamento, falando que, né? O ponto máximo da vida dele, né? O maior legado que ele teve, a melhor coisa que ele teve foi não ter tido filho, né? Muito interessante. Então, só para a gente dar aqui, então, uma recapitulada, né? Para a gente dar uma olhada de novo aqui no que a gente viu hoje, né? Então, a gente viu um pouco sobre a vida do Machado de Assis, né? Onde ele nasceu, quantos anos ele viveu, a sua importância para a literatura brasileira e a literatura mundial, né? Algumas das suas obras, né, que ele escreveu, que não são muito conhecidas, como as poesias, os contos e os textos teatrais. Nós demos ênfase em especial aqui a duas obras que seriam obras correlatas ao livro do Brás Cubas, né, que era o Quincas Borba e o Dom Casmurro, né, lembrando que os dois são muito importantes, e embora eles não tenham necessariamente um vínculo direto com o Brás Cubas, eles vão enriquecer muito a leitura de vocês da obra, né? Tanto por entender como que o autor, o Machado de Assis, escreve, quanto para a gente entender mais o contexto da época e coisas do gênero. E também a gente viu que começou a dar uma olhada, né? No enredo da obra, no narrador, né, em coisas assim mais pertinentes à história do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, beleza? Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais no enredo, né? Vamos conhecer alguns personagens da obra, vamos fazer algumas análises enquanto a gente vê o enredo, e daí na última aula a gente vê aquelas obras que foram feitas em cima do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foram o filme e a HQ. Beleza? Então, muito obrigado por terem assistido a aula até agora e nos encontramos na aula que vem. Até mais!